Olá, pessoal. Boa noite. Só para confirmar, vocês estão me escutando? Só caso não estejam já. Arruma aqui. Estamos sim. Ok. Obrigado, Bela. Então, pessoal, muito bom estar aqui mais uma vez, né? Mais uma segunda-feira, para a gente recapitular mais um capítulo desse livro tão maravilhoso, livro Eventos Finais. Mas antes de a gente fazer nossa oração inicial e começar o estudo propriamente dito, alguém tem algum pedido ou algum agradecimento a fazer? Algum pedido, pessoal? Não? Então, a gente já pode fazer oração e já começar aqui. Eu acho que não havendo, então. hum, Caio, você pode fazer a oração inicial para a gente, por favor? Posso sim. Obrigado. Senhor Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de nós estarmos aqui, porque nós estamos aqui mais uma segunda-feira para podermos estudar um pouco mais de um livro que o Senhor inspirou e que nós possamos compreender aquilo que o Senhor tem para nos passar hoje, que o Senhor possa nos mostrar pessoalmente a mensagem que o Senhor tem para cada um e que nós possamos estar abertos para entender aquilo que o Senhor tem para nos dizer. Abençoe o nosso estudo, por favor. Em nome de Jesus, amém. Amém. Muito obrigado, Caio. Então, pessoal, antes da gente começar o estudo, peço só que liguem as câmeras, quem puder, para nosso estudo ficar mais pertinho, parecer que a gente está todos reunidos. Mas, então, hoje o estudo capítulo 8 do livro Eventos Finais, com a nossa amiga Isadora. Contigo, Isa. Muito obrigado por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade. Pessoal, vocês estão me escutando? Foi? Ok. Pessoal, hoje a minha internet, não sei por quê, mas hoje o dia inteiro ela tá com alguns problemas. A gente ainda não descobriu o motivo, mas se alguma coisa acontecer, vocês seguem o estudo, que provavelmente logo eu vou conseguir voltar. Mas espero que dê tudo certo. Bom, pessoal, o estudo de hoje é um estudo, assim, que eu considero muito importante. É um tema, assim, que eu acho que todo adventista, todas as pessoas, na verdade, deveriam saber sobre, porque às vezes a gente não dá muita importância. Eu vejo até no meio que a gente convive, sabe? As pessoas costumam dar muita importância para esse tema, que é o que nós vamos tratar hoje, porque pensam que é um tema muito opcional, é muito pessoal, então não é confortável falar dele com outras pessoas e tudo mais. Mas a gente percebe a urgência que ele deve ser tratado e como, na verdade, não é simplesmente um local, algo, enfim, é uma coisa muito séria que nós devemos tentar introduzir na nossa vida, né? No estudo passado, a gente estudou sobre a vida campestre com a Letícia, inclusive foi, não sei nem se ela tá aqui, acho que ela não tá, não chegou ainda, mas foi um estudo muito enriquecedor. E ela pode contar um pouco da experiência dela ali sobre a vida campestre e tudo mais. E hoje a gente vai estudar especificamente sobre as cidades. Então, a gente estudou semana passada um pouco sobre os benefícios do campo e por que que a gente recebe a instrução de deixar as cidades assim que possível e logo com urgência. A gente pode deixar as cidades. E nesse estudo de hoje, a gente vai recapitular, né, como o Enzo falou, o que eu espero que vocês tenham conseguido estudar. Se vocês não conseguiram estudar o capítulo, recomendo que vocês estudem, porque é um capítulo forte, mas é muito necessário. E eu pude aprender várias coisas novas neste capítulo. Então, nesse capítulo, a gente vai aprender e entender um pouco mais sobre as cidades especificamente. Então, para a gente começar lendo, quem está com o livro aí, seja físico ou de outra forma? Tem alguém que tem o livro agora? A gente deixar a leitura um pouco mais dinâmica. Ok. Gustavo, então você pode. Eu acho que você está com o mesmo do meu. Então, na página 97.
Você poderia ler o subtítulo As cidades são viveiros de vícios, por favor? Posso sim, tá me ouvindo? Sim. Tá ok. As cidades são viveiros de vícios. A prossecução de prazeres e divertimentos centralizar-se nas cidades. Muitos pais que escolhem um lar na cidade para os filhos, pensando dar-lhes maiores vantagens, são desapontados, mas demasiado tarde se arrependem de seu terrível erro. A cidade de nosso tempo torna-se depressa como Sodoma e Gomorra. Os muitos feriados animam a ociosidade. Os divertimentos excitantes, o teatro, corrida de cavalos, jogos, as bebidas alcoólicas, banquetes e orgias. Excitam ao extremo todas as paixões. A juventude arrastada pela corrente popular. Foi-me mostrado que as cidades se encherão de confusão, violência e crime, e que essas coisas aumentarão até o fim da história da Terra. Em todo o mundo, as cidades se estão tornando viveiros de vícios. Por toda parte se vê e ouve o que é mal, e encontram-se estimulantes à sensualidade e ao desregramento. Obrigada, Gustavo. Então, eu não sei na versão de vocês, mas na minha, como a gente sabe, esse livro não foi totalmente, não foi, ele é um compilado de alguns escritos de Ellen White. E aqui no meu fala as datas que ela escreveu. E eu acabei percebendo isso agora, não sei por quê. Mas eu achei interessante. Porque se a gente olhar aqui as datas, os anos que ela, os períodos que ela escreveu, esses textos, foi há muito tempo atrás, digamos assim, olhando em curto prazo. E ela já fala de toda essa urgência. E aqui ela fala de algumas distrações que eram encontradas nas cidades naquela época. E ela menciona aqui teatro, corridas de cavalo. E eu fiquei comparando as recreações muito, como a gente leu, muito excitantes, muito, enfim, que não nos elevam, comparando com as recreações que a gente pode encontrar hoje nas cidades. Então, assim, ela falou aqui de teatro, corridas de cavalos, banquetes, orgias. Mas se a gente olhar hoje, o que está acontecendo nas cidades atualmente, assim, é gritante a diferença. E aqui ela já mostra que os pais seriam desapontados em tentar ter uma educação melhor na cidade e que as cidades do nosso tempo, ela fala ali, tornam-se depressa como Sodoma e Gomorra. Então, naquele momento que ela estava escrevendo, já existia toda essa urgência e as cidades já estavam totalmente depravadas. Então, Deus ali, através dela, ele está nos deixando bem claro que não é um local próprio, digamos assim, não é o melhor local que ele pede para que nós estejamos durante a nossa vida. E aqui mais no último parágrafo, no penúltimo parágrafo desse título, fala sobre a violência e o crime. E eu acho que, assim, até as pessoas que estão mais afastadas, que têm essa oportunidade de estar morando no campo e tudo mais, já sabem de todas as coisas que estão acontecendo pelas cidades. E, enfim, muitos locais a gente percebe, assim, aqui em casa a gente não gosta muito de assistir jornal e, assim, tá ligado, digamos assim, nas notícias. Mas a gente, de alguma forma, a gente acaba recebendo e ouvindo falar de coisas que têm acontecido ultimamente e elas são gritantes. A gente fica pensando, gente, como que isso acontece? Onde esse mundo vai parar? E aqui ela comenta de que o mundo estaria cada vez pior, e realmente é o que a gente percebe atualmente. Mas voltando ao primeiro subtítulo, que a gente começou no segundo, mas foi intencional para dar essa pequena introdução. Os primeiros construtores de cidades. Então, alguém se sente confortável e à vontade para falar um pouco para a gente sobre como que surgiram as cidades? Porque a gente sabe que Deus não foi lá no Jardim do Éden que ele foi lá e criou. Não, vamos criar aqui uma cidade para Adão e Eva para que eles possam morar lá.
Então, como que foi? Como que surgiram as cidades? Porque hoje as cidades são uma coisa assim até muito comum no nosso mundo, na verdade, foi meio invertido, né? Viver no campo acaba se tornando mais incomum do que viver em cidades, mas não foi sempre assim. Então, como é que surgiu, da onde que isso passou a ser uma realidade para a vida aqui na Terra? Eu achei esse assunto bastante interessante, Isa. Eu, inclusive, estava lendo no Patriarcas e Profetas sobre essa questão e sobre como o povo começou a viver nas cidades, né? Então, ali, quando Caim decide parar de não morar mais com Adão, depois que ele mata Abel, ele sai e começa a viver distante. Então, a gente sabe que ali até, a Ellen White não fala exatamente onde ele começou a viver, mas ela deixa claro, a gente sabe até que o local ali do jardim era um vale, né? Ali no vale onde tinha aqueles dois rios. Mas Caim, ele sai para viver distante. E aí, depois de algum tempo, ainda havia aquela distinção entre o povo de Deus e os descendentes de Caim. E aí, até que Caim decide. Eles começam a descer, eles começam a se espalhar, porque os descendentes de Caim eram numerosos, eles começam a se espalhar, eles passam a descer para os vales. E quando o povo de Deus vê que Caim está se aproximando, né, eles decidem fugir, assim, né, se afastar, né? E aí eles sobem para as montanhas. E aí, a partir daquele momento, começa a ficar assim bem distinto a forma de vida, não só não a forma de vida, né, mas o local onde o povo de Deus e os descendentes de Caim moravam. Que aí o povo de Deus começa a subir para as montanhas e viver sempre ali, e os descendentes de Caim se espalham, começam a construir cidades, que justamente foi Caim que construiu, né? A primeira, ele colocou o nome de Enoque, o nome do filho dele, e começaram a viver ah, de forma a buscar os prazeres deles, né? Não buscavam mais a vontade de Deus, tinham se distanciado da vontade de Deus, não estavam mais guardando o sábado, enfim, tudo ali começa a cada vez decair, né? Cada vez mais. Exatamente. Alguém mais quer acrescentar o comentário? Tá vendo? Beleza. Exatamente. Então, assim, a Bela, obrigada, Bela, ela falou justamente sobre o que esse pequeno subtítulo aqui tenta dar uma, deixa eu me fugir a palavra, uma resumida, ele procura resumir aqui, e, e realmente é isso que aconteceu, né? Porque a gente percebe que Deus, a gente percebe durante o decorrer das histórias bíblicas, ele sempre tenta trazer o povo dele para estar mais próximo à natureza. E daqui a pouco a gente também vai falar um pouco sobre alguns personagens bíblicos que, em certos momentos da vida deles, que eram momentos um pouco mais desafiadores, mais difíceis, em que eles precisavam estar em contato com Deus, eles iam justamente para a natureza, que é onde a gente, enfim, pode ter uma comunhão mais adequada. Tem uma parte aqui que eu achei muito interessante desse subtítulo que diz o seguinte: durante algum tempo, os descendentes de Noé continuaram a habitar entre as montanhas, onde a arca repousara. Aumentando seu número, a apostasia logo determinou a divisão. Aqueles que desejavam esquecer-se de seu Criador e lançar de si as restrições de sua lei, sentiam um incômodo constante pelo ensino e exemplos de seus companheiros tementes a Deus. E depois de algum tempo, resolveram separar-se dos adoradores de Deus. Conseguintemente, viajaram para a planície de Sinear, nas margens do rio Eufrates. Então, aqui fala que essa divisão surgiu do incômodo que eles sentiam pelo exemplo das pessoas que viviam ali de acordo com a vontade de Deus. E eu fiquei pensando aqui, nossa, então eles se sentiam incomodados extremamente pelas pessoas que viviam ali. E por que as pessoas que viviam no campo, ali nas planícies, ali onde Deus inicialmente tinha colocado o povo dele, por que elas representavam a Cristo? O que a natureza traz para as pessoas do caráter de Cristo? O que vocês acham?
Eu acho que a pureza, a simplicidade. Exatamente. A gente percebe que a natureza, eu creio que todos aqui já tiveram oportunidade de, pelo menos por um momento, estar na natureza, e que vários aqui também moram, né, na natureza. E a gente pode perceber isso claramente. Que, por exemplo, você tentar ler a Bíblia. Acho que a Letícia, inclusive, ou outra pessoa que comentou na semana passada, comentou sobre o nosso devocional. Comparou um devocional na cidade e um devocional no campo. E é realmente interessante. Quando a gente vai para um local mais quieto, mais afastado, onde a gente pode escutar, digamos assim, os sons da natureza, e realmente o som dos passarinhos, a gente percebe que na natureza nada nos traz a nossos sentimentos subirem à flor da pele, a gente sentir aquele sentimento de excitação, de êxtase, como a gente leu ali, como o Gustavo, ele leu pra gente, sobre esses sentimentos que muitas distrações trazem para nós na cidade. E realmente, no campo, a gente parece que sente a presença de Deus. E não é à toa que este é um dos fundamentos da verdadeira educação, porque a natureza, ela não é Deus, e assim, é uma coisa que tem se tornado muito popular hoje em dia, que a natureza, por ter toda essa calma, por ter tudo isso, na verdade, ela que então deve ser adorada, ela que é a divindade e tudo mais, ou uma das divindades. Isso, na verdade, não é nem atual, né? Isso já acontece há muito tempo, a adoração ao sol e tudo mais. Mas Deus se revela a nós através da natureza. Então, nós temos a revelação dele através da Bíblia e nós temos a revelação dele através da natureza. E é isso que ele quer propor para cada um de nós. E é isso que a gente vai ver aqui com um desenrolar dos subtítulos. Alguém tem mais algum comentário sobre isso que a gente falou até agora? Ou a gente segue? Aqui a Bela colocou um comentário no chat. Eu vou ler rapidinho e aí a gente já segue. As vantagens dos homens daquela época para adquirir conhecimento de Deus mediante suas obras nunca foram, desde então, igualadas. Realmente, muito forte esse texto, patriarcas e profetas. Então, um texto aí para a gente meditar, e aí a gente já vai percebendo quais são as vantagens que uma vida calma, uma vida campestre traz para cada um de nós. A gente pode ver que naquela época a natureza refletia o caráter de Deus perfeitamente. Exatamente. A gente pode dizer que hoje em dia a natureza já, por conta do pecado, a gente percebe algumas coisas que a gente sabe que não foram a ideia original de Deus. Muitas delas são causadas pelo próprio homem. Mas, mesmo assim, a natureza, ela ainda continua representando e demonstrando para cada um de nós o caráter de Cristo, certo? Muito bem. Os próximos dois subtítulos têm como títulos Juízos que sobrevêm às cidades e Edifícios à prova de catástrofes se transformarão em cinzas. Então, aqui eu achei interessante que Ellen White fala de uma experiência que ela teve. Que ela estava em uma cidade, agora eu não me recordo ao certo o nome da cidade, mas que ela estava numa cidade e as pessoas comentaram com ela para que fossem ver alguns edifícios da cidade. E ela se assustou em um momento que elas falaram: Nossa, esses edifícios aqui, eles estão seguros, eles são firmes por conta da grande tecnologia que é envolvida neles, tal, isso naquela época. E as pessoas, elas estavam mostrando quais são as vantagens daqueles edifícios, que eles, em outras palavras, que seriam imbatíveis. E a White começa a pensar: como assim? Coisas construídas por homens podem ser imbatíveis? Então, ela traz uma reflexão pra gente. As cidades, elas querem engrandecer a quem? E assim, quem tem um convívio que costuma estar nesses ambientes, a gente percebe que ao olhar ao redor, assim, a gente percebe que é tudo novas invenções, novas estruturas, novos prédios,
também as propagandas, né, que na cidade existe uma forte concentração disso, e nem se compara a uma vida mais campestre, uma vida mais afastada no campo. E eu tava parando para pensar, nas cidades, quando a gente pensa em cidade, a gente já pensa nos prédios, nos shoppings, enfim, toda a estrutura que uma cidade pode ter para deixar os seus habitantes mais confortáveis, digamos assim. Elas não nos levam para Deus. Elas não são, digamos assim, edificantes. Quando a gente olha para um arranha-céu, por exemplo, você olha para aquilo e fica pensando, nossa, quem foi será que construiu? As pessoas que fizeram isso são muito boas, né? Porque elas devem ter um grande conhecimento arquitetônico e, enfim, para conseguir manter essa estrutura. E são coisas, assim, exuberantes. Agora, contrastando com a natureza. Quando a gente está no meio da natureza, a gente percebe em coisas simples a magnitude de Deus. A gente percebe coisas simples como uma flor. E Ellen White tem, assim, textos incríveis sobre a exuberância da natureza. E a gente percebe numa simples flor, no simples cantar de um passarinho, a gente percebe toda, todo o amor que Cristo tem por nós. Nas cidades, a gente olha uma construção, a gente não pensa, nossa, essa pessoa, esse arquiteto, sei lá, ele fez isso e realmente ele deve gostar muito das pessoas que vão morar ali. A gente presta atenção na sabedoria dele, sei lá, num currículo, digamos assim. E no campo, a gente percebe o amor de Cristo por cada um de nós, mesmo nós sendo o nosso mundo estando na atual situação que está, nós ainda temos esses refúgios, nós ainda podemos desfrutar dessas maravilhas que Deus deu para cada um de nós. Então, assim, nas cidades, o que é exaltado, digamos assim, não é Deus, é justamente o homem. E é justamente o que a gente pode perceber na Torre de Babel, que é um grande exemplo disso. O objetivo da Torre de Babel era justamente engrandecer o próprio homem. E o objetivo de Deus é sempre que nós estejamos mais elevados, nosso pensamento esteja elevado a Ele, às coisas celestiais. E a gente às vezes pode pensar assim, nossa, o campo às vezes assim parece ser tão desafiador, digamos assim, mas existem muitas vantagens e Cristo, ele quer nos trazer para essa paz interior. E assim, a gente percebe nas cidades, infelizmente, a gente ainda não teve a oportunidade de sair das cidades. E assim, eu creio que tem muitas pessoas aqui nesse grupo que ainda não têm uma idade por elas mesmas, não, eu entendi que eu preciso sair da cidade, então eu vou sair da cidade. Algumas, eu sei, que ainda dependem dos pais para isso. E na verdade, a gente, por enquanto, talvez não consiga, mas a gente deve entender o princípio. E é o que eu queria deixar bem claro com vocês hoje. Porque, assim, às vezes a gente fica muito posso chamar de legalismo? Tipo assim, não, é campo e a gente esquece do princípio que está nisso. Então, assim, não, nós devemos ir para o campo. Beleza, é o que Ellen White quer dizer aqui, mas ela também ressalta, inspirada por Deus, é claro, o princípio envolvido no, no morar no campo. Então, na opinião de vocês, e pelos estudos que vocês puderam estudar nesse capítulo, qual é o princípio envolvido na ordem, no chamamento de Cristo para deixarmos as cidades e irmos para locais mais tranquilos que possamos elevar nossa mente a Cristo? Carlos, pode falar. Olá, boa noite, tudo bem? Tá conseguindo me ouvir? Sim? Então, eu acredito que o princípio é exatamente o buscar mais a Deus, né? Ser participante da natureza divina, se revestir da justiça de Cristo, se encher do amor de Deus. E eu creio que tudo isso vai ser falado também aqui durante o estudo da importância, né? Como diz o livro. Porém, uma das coisas que eu tenho refletido muito é a seguinte: nós jovens, até aqueles que têm o conhecimento da verdade presente, nós ficamos muito, assim,
ansiosos, né, para sair da cidade e morar no campo. E a gente pensa assim, por exemplo, a maioria que tem a família que não é da igreja. Ah, Senhor, eu não aguento mais a minha casa, porque os meus pais, os meus irmãos me irritam, a música do mundo, isso e aquilo. E eu era uma pessoa assim de reclamar muito, sabe, dessa situação. Porque no campo vai ter a atmosfera do céu, no campo vai ser tudo feliz, vai ser tudo legal e tudo mais e tal. E aí eu vi diversas citações de Ellen White, ela dando exemplo de João Batista, dando exemplo de vários homens da Bíblia, que apesar das circunstâncias difíceis ao redor, eles se mantiveram fiéis. Então, eu fiquei refletindo o seguinte: ah, Carlos, então você só vai ser fiel a mim se você estiver no campo? Quer dizer, enquanto você não pode ir para o campo na cidade, você não vai conseguir ser fiel por causa do ambiente. O ambiente não pode mudar o que está dentro do seu caráter. Então, se a gente está no campo hoje, louvado seja Deus, vamos lutar para ir o mais rápido possível, estamos atrasados. Porém, se a gente não foi ainda, a gente tem que olhar para o que está ao nosso redor e pensar assim: isso daqui é algo que vai me ajudar a lapidar o meu caráter. Porque pensa comigo, eu só vou ser paciente se eu estiver no campo. É muito fácil ser paciente, muitas vezes no campo, com pessoas que têm a mesma visão, né? A comida é tudo certinha, pessoas que estão lutando ali contra os efeitos de caráter. Mas e a gente ser paciente, amorável, fiel, bondoso, calmo, manso, em meio a uma confusão na cidade, né? Quão é difícil você estar em paz no seu coração enquanto seu vizinho está ouvindo a música do mundo muito agitada e muito imoral. Mas nós temos que ter a paz de Deus no nosso coração, ainda que o mundo esteja em guerra, né? Como diz aquele hino, pode cair o mundo, estou em paz, eu estando no campo ou estando na cidade. Então, é importante que nós que estamos na cidade hoje possamos dizer assim: Senhor, me ajuda a não reclamar mais, me ajuda a olhar para a situação e dizer: Senhor, eu não quero estar aqui, eu quero ir para o campo o mais rápido possível, mas eu agradeço porque essa pessoa que está na minha casa, ela vai me ajudar a ter mais paciência, amor. Porque se eu não consigo hoje ter amor e paciência pela nossa família, né, por não ser da igreja e etc., como é que eu vou conseguir aguentar quando as pessoas da nossa família começarem a nos entregar a morte? Será que eu vou ter esse amor que os valdenses tiveram? Então é bom, eu trago essa reflexão para a gente. Muito obrigada, Carlos. E assim, realmente, uma coisa que você falou que eu achei interessante é justamente que nós, seres humanos, a gente gosta de achar desculpa, né? Então, muitas vezes a gente tem a oportunidade, mas a gente fala, não, o lugar não vai me mudar, então não tem problema eu ficar aqui. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria divina, como você falou, para a gente entender a diferença, certo? Então, assim, eu conheço muitas pessoas que já conversei sobre e falam assim, não, mas um lugar não me molda. Então, tipo, a pessoa até já teve, pode ter tido uma oportunidade de ter ido e tudo mais. Mas, assim, a gente tem que entender, eu posso ou eu não posso. Então, assim, como você falou, existem muitas pessoas, inclusive aqui no grupo, que, sei lá, não tem uma família adventista que entenda esses princípios. Então, essas pessoas, é, as pessoas precisam orar justamente para que Deus as use onde elas estão. Porque, como bem foi falado, a gente não pode esperar para ser paciente, para ser amoroso, só no lugar, só no campo, por exemplo. E mais para frente a gente vai, inclusive a gente tem que dar uma corrida, mas a gente vai ler o subtítulo que diz assim: não são aconselhadas mudanças precipitadas. E a gente tem que estar feliz onde a gente está, como aqui a gente está num grupo que a maioria é jovem e tudo mais, que a gente possa entender e respeitar as decisões das pessoas que ainda estão superiores a nós, certo? Mas entendermos a importância e assim que possível nós possamos seguir essas orientações assim que nós tivermos a oportunidade, certo? E continuar orando para que Deus esteja nos guiando e faça o possível para nós estejamos um dia morando no campo. Enfim. Gustavo, pode falar.
É isso que você falou, é muito interessante, né? Porque, principalmente esse outro subtítulo que vai vir daí pra frente, o que o Carlos também falou, porque cada um tem o seu tempo, né? E Ellen White aqui diz que ninguém deve fazer uma, uma ação precipitada. É, e ela diz aqui que Deus não exige tal coisa da pessoa correr, tomar uma ação precipitada. E aqui diz que, às vezes, por falta de equilibrada moderação e devida contemplação, é uma, uma coisa que a pessoa achava que ia ser uma vitória, às vezes não vai acontecer em nada, vai só piorar a situação dela. Então, cada um tem o seu tempo e ninguém deve tomar uma atitude precipitada, né? Porque, como diz ali, Deus não existe tal coisa. Bem, obrigada. Exatamente. Então, assim, a gente tem que entender qual é a nossa condição atual para essas coisas. E entender justamente qual é o princípio. Então, assim, eu entendo a importância. Vamos lá, vamos supor que eu moro, sei lá, com pais que não entendem essa mensagem, ou sei lá, minha família não tem condições agora. Enfim, eu preciso entender qual é o ideal de Deus para mim, qual é a verdade. Então, assim, porque existem muitas pessoas que se acomodam, né? Então, até ficam aliviadas, porque às vezes não tem todas as oportunidades. Então, a gente tem que entender qual é o ideal de Deus pra gente. E assim, e orar, né? Como eu estava falando anteriormente, que assim que possível a gente possa ir. E as pessoas que já conseguiram, que a família já entendeu, que já vive no campo, a gente sabe que a vida também no campo não é livre de tentações. E as pessoas que têm essa oportunidade já podem falar para si mesmas que não é uma vida assim, que às vezes a gente que ainda não tem, a gente costuma romantizar muito, né? Então, no campo eu vou ser livre de tentações, Satanás não vai me tentar, vai ser uma vida a mil maravilhas, e não é isso. Na verdade, a orientação para ir para o campo não é que a gente esteja livre de todas as coisas, mas é que a gente tenha realmente uma comunhão mais profunda com Cristo e que a gente possa é, exercer alguns dons que ele nos dá. Então, na natureza, a gente pode perceber vários aspectos do caráter de Cristo. E para aquelas pessoas que ainda não têm a oportunidade, a gente deve procurar, mesmo assim, estar em contato com a natureza. Porque, assim, tudo bem, eu moro na cidade, mas sei lá, aqui perto de casa tem parque. Então, por que não procurar e visitar o parque com frequência, propor atividades em família que estejam envolvidas com o campo, porque assim, existem outras opções que a gente pode adotar enquanto a gente ainda não tem toda essa oportunidade. E para as pessoas que já podem viver assim, viver em si no campo, aproveitar a oportunidade, aproveitar, porque assim, não é porque agora eu estou no campo que agora eu estou seguindo todas as coisas. Mesmo no campo, Ellen White mostra aqui que a gente deve, não é simplesmente, estou no campo. Na verdade, você precisa tentar procurar estar, né, no, enfim, perdão, gente, me fugiu a palavra. Mas estarem na comunhão, na companhia de Cristo ali, extrair lições, e é uma coisa que eu acho incrível na natureza, como a gente consegue extrair lições rapidamente. Então, é no trabalho de um simples inseto, no trabalho de pequenas criaturinhas ali, não sei, existem várias coisas que, assim, inclusive eu acho interessante quando vamos a, sei lá, acampamentos de família, onde a gente pode estar em contato com a natureza. Minha mãe, ela sempre gosta de, no sábado, fazer dinâmicas que a gente possa procurar extrair lições da natureza. Porque a gente, assim, aqui em casa a gente não mora exatamente no campo, né? A gente não mora numa fazenda, por exemplo, a gente ainda mora na cidade.
Mas, quando a gente está nesses locais, é importante que a gente tire lições e procure estar cada vez mais em contato com a natureza, para que assim a gente possa elevar nossos pensamentos e estar mais próximos de Cristo. Letícia, pode falar. Dá para me ouvir bem? Sim. Ok. Me chamou a atenção a parte que vocês comentaram de não se iludir, né, quanto a ir para o campo. Porque é muito fácil pensar, eu vou para o campo e meus problemas agora vão estar resolvidos, né? Eu não vou ter mais que lidar com meus defeitos ou minhas tendências. Não, a nossa tendência está com a gente até a volta de Jesus, né? O nosso caminho para o mal, né? Essa tendência que nós temos. Então, o ir para o campo, como vocês já antes mencionaram, ele vai ser um caminho mais fácil, não um caminho direto que é como entrar no ônibus, né? Vai ser um caminho mais fácil. Por exemplo, essa semana passada eu estava bem agitada e bem corrida, assim, muita coisa para fazer, e eu estava assim, por aqui, né? De coisa. E quando a gente fica assim, a gente precisa de um momento. E, aliás, não era nem para nós ficarmos assim, era para nós termos um momento já com Deus de maneira mais especial. Mas hoje, particularmente, eu estava assim, e aí deu de tarde, que eu estava livre, e falei: tá na hora, né, de chegar na natureza, vou dar uma caminhada, vou contemplar as obras de Deus. Isso é como um bálsamo, sabe? É uma cura que Deus dá para nós, de simplesmente nós sentarmos um pouquinho, lermos a natureza, de olhar para o céu, aquela coisa toda de estar realmente olhando as obras do Criador, aquilo é como uma cura para nós. E o Senhor sabia disso quando Ele nos deu essas advertências, né, essas ordens de sairmos das cidades. Mas voltando sobre o que eu estava falando de não achar que o campo vai ser um escape total, né? Existem pessoas que sim vão para o campo, vão mudar para o campo, cumprir as ordens que Deus deu, mas ainda vão se perder. Eu não duvido disso, sabe? Porque no campo mesmo não cultivaram seu caráter da maneira que deveriam ter cultivado. Ou seja, talvez alimentar orgulho, a vaidade de alguma forma. Ou seja, nós não estamos isentos do mal no campo, mas é um caminho que, nossa, nos livra de muitas coisas que a cidade nos apresenta, sabe? As tentações, as ociosidades. Enfim, é um caminho mais fácil, né? E Deus deu esse caminho de forma tão maravilhosa, né? Tão clara nas escrituras. Esse é o meu comentário. Com certeza. Agora que você estava falando, eu lembrei, na pandemia, quando era ainda no início era um pouco menor, ainda não entendia essa importância da natureza, do nosso caráter e tudo mais. Enfim, a gente ficava muito tempo no computador por conta das aulas online e tudo mais. E aí, em alguns momentos, minha mãe chegava e falava: filha, dá um break, dá um tempo. Vai olhar para a janela. Graças a Deus, a gente tem, pelo menos, a oportunidade de, onde a gente mora, ser um local, assim, que tem uma boa paisagem. Tem não é uma natureza, não é uma floresta, digamos assim, mas é um campo com algumas árvores que dá, pelo menos, para deleitar um pouco os olhos nisso. E eu, por algum motivo, eu ficava com muita raiva. Quando ela falava isso, eu não gostava. Eu preferia ficar ali no computador, sei lá, fazendo qualquer coisa, a simplesmente dar... Às vezes não tá bem aqui. Levantar e dar uma olhadinha. Porque, assim, eu não entendia, né, essa orientação de Cristo para cada um de nós. E, assim, eu percebo cada vez mais, assim, conversando com alguns colegas aqui que ainda, infelizmente, não compreendem toda essa magnitude do campo para a nossa vida, que, vou descansar. O que é descansar? Não, vou deitar na cama e sair assistindo os vídeos engraçados. E a gente percebe, assim, eu digo por experiência própria, porque eu já passei por essa fase, por essa fase não, por esse momento de negligência, só que essas coisas, elas não nos restauram por completo. E como a Letícia estava falando, até parece, é algo assim sobrenatural. A gente ficar, sei lá, 2 horas deitado na cama, assistindo vídeos que não vão nos elevar a nada, e nós fazemos uma pequena caminhada de 15 minutos em um parque, na natureza, ao redor da casa, para os que moram mais no campo. É,
é refrescante, digamos assim. É uma coisa assim que realmente não dá para explicar. É uma coisa assim que a gente percebe que realmente é a mão de Deus e é o modelo que nós fomos criados para viver, certo? Alguém tem mais algum comentário sobre isso? Uma coisa que eu acho interessante, não sei se já falaram aqui, eu tive que sair aqui correndo, mas que sobre as cores, né? Por que que não sei se já pararam para pensar, né? Por que que a mata, né? O mato ali é verde. Por que que a floresta é verde? Interessante que os especialistas falam, né? Que é por causa que o verde ele é uma cor para a gente relaxa. Se fosse um vermelho ou um amarelo, são cores que fazem a gente nos estressarem mais, né? Então, ver que o cuidado de Deus é nesses pequenos pontos, né? Sendo essa cor uma cor neutra, imagina a grama vermelha ou amarela, a gente não ia gostar, né? Mas ver o cuidado de Deus é nesses pequenos pontos, né? Para nos trazer paz, porque com certeza todos vocês aqui que já tiveram oportunidade de estarem na natureza, é uma coisa muito interessante de ver como isso relaxa a gente, né? Só o fato da gente estar no meio da natureza, a gente sentar ali, nosso cérebro ele entra no sistema beta, né? Não, eu acho, não, é o alfa, desculpa, sistema alfa, e ele vai relaxando, vai relaxando. Então, ver a cuidado de Deus é nesses pontos, né? Exatamente. E é bem o contrário da cidade. Se a gente vai para um centro urbano muito movimentado, a gente só consegue perceber os grandes cartazes de propagandas e as cores justamente são totalmente contrário da natureza. É aquele vermelho, aquele amarelo, aquelas cores justamente para estimular a parte do nosso cérebro que certamente não vai nos dar o descanso, não vai nos relaxar, digamos assim. Mas, na verdade, vai nos impulsionar ao consumismo e o consumismo cada vez mais esses sentimentos que justamente não são a ideia de Cristo para cada um de nós. Gustavo, pode falar. Isso que o Enzo falou é bem interessante, né? Porque o azul, cor verde, né? Também, o azul são cores que relaxam. E na cidade, eu uma vez assisti uma palestra, um vídeo, não lembro, que uma pessoa estava falando que as cores, assim, né? Tipo, dos fast foods, se você perceber, tipo, Burger King, McDonald's, tudo essas cores vermelho, amarelo, são cores que estressam, né? Deixam a gente ansioso. Isso é bem interessante, né? Porque é tudo o contrário, né? Ao invés de ser uma cor que estressa, deixa a gente ansioso, o verde, azul, assim, né? São as cores, assim, se eu olhar assim numa paisagem, são as cores que você mais vai ver, né? São cores que relaxam e deixam a gente desestressado, né? Alivia todo o nosso limpo, assim, né? É muito interessante. Exatamente. Bom, agora que eu vi que tem alguns comentários aqui no chat, dois no caso, vou ler aqui para vocês. Alguém disse certa vez que a maior prova da grandeza de Deus é que ele não precisa de grandes coisas para provar sua grandeza. Realmente. A gente percebe que na cidade é cada vez mais a ganância e o tamanho e chamar a atenção. Para o ser humano, digamos assim, é difícil, então o ser humano precisa fazer coisas assim grandiosas para a humanidade, para que para que isso seja grandioso e específico. Mas Deus, ele tem em sua grandeza, ele consegue nas coisas mais simples trazer para nós toda a magnitude do caráter dele. Tem mais um comentário aqui. Ainda para o campo é uma ferramenta para a salvação. Tem gente que fala, vou para o campo e vou ser salvo. Justamente é o que a Letícia estava comentando, que na verdade é uma ferramenta, certo? Letícia, pode falar. Nesse comentário, eu me lembrei, os meninos ali falando das cores, né? Do efeito das cores sobre nossas mentes. E daí eu me lembrei, meu pai e meu irmão pegaram um Uber uma vez, lá no Rio. E aí, o cara do Uber, meus pais falaram, meu pai falou e meu irmão que moravam no interior, né, e tal. E aí o Uber falou para eles, meu pai contou, né? O Uber falou para eles:
eu não aguento ver a cor verde, me dá náusea. Falou assim, que quando ele vai no lugar que tem muita mata, quando ele vai para a região de Petrópolis, que ele fica doido de que não aguenta ver verde, que dá náusea nele. Ele falou assim. Aí eu pensei, gente, como que a vida urbana aos pouquinhos vai moldando os gostos da pessoa, a capacidade de percepção da pessoa, de modo a ela agir de completo contrário àquilo que Deus criou a gente, né? Para viver em meio à natureza, né? E eu pensei assim agora, se é capaz de mudar nossas afeições, né? As nossas preferências, no sentido de ver, assim, até as mesmas cores, a construção urbana, quanto mais também as coisas espirituais. Eu pensei nisso, né? Vai tirando o nosso prazer naquilo que é puro, que é simples, que é, enfim, aquilo que a natureza oferece, e aí vai dando prazer pelas coisas obsoletas, pelas coisas que não são essenciais, né? Essa é a verdade, as coisas inúteis que a cidade oferece. Então, quanto mais cedo eu acho que nós nos familiarizarmos com a vida no campo, quanto mais cedo nós nos familiarizarmos com a agricultura, com aquilo que está projetado para nós, isso vai ser melhor para o nosso caráter, né? Por isso eu acho que também a urgência, não só fugir da cidade quando decreto dominical, mas viver no campo, né? Ter essa experiência para a formação do nosso caráter e para nossas afeições ficarem o mais próximo daquilo que Deus nos criou, né? No natural. Exatamente. E agora, pegando o gancho que você falou aqui no fim, o princípio envolvido não é fugir da cidade, não é simplesmente a cidade é ruim, então a gente tem que achar um outro lugar para ficar. Na verdade, é que o campo tem muito a nos ensinar. E falando em ensinar, porque o campo, para mim, e eu creio que para vocês também, é uma grande escola. Então, o campo é um lugar que a gente não precisa ter livros com grandes dados, com, enfim, muitas informações. No campo a gente consegue perceber muitas características divinas e coisas que a gente realmente precisa aprender para a nossa vida espiritual e para a nossa vida prática, inclusive. Eu queria ler um texto para vocês que está em Jó, capítulo 2, do versículo 7 ao 10. Se vocês tiverem a Bíblia aí perto, podem abrir, por favor. Diz assim: pergunte, porém, aos animais, e eles o ensinarão. Ou às aves do céu, e elas contarão a você. Fale com a terra, e ela instruirá. Deixe que os peixes do mar o informem. Quem de todos eles ignora que a mão do Senhor fez isso? Em sua mão está a vida de cada criatura e o fôlego de toda a humanidade. Então, aqui fala justamente sobre os ensinos que nós podemos extrair da natureza para a nossa vida prática e principalmente sobre quem é o Criador, certo? E aqui a gente já está falando sobre as cidades, e Ellen White aqui ela fala de algumas catástrofes que aconteceram e que as cidades, já no tempo dela, muito mais o nosso, estão esperando para grandes catástrofes que irão acontecer. Então também aí está mais um dos motivos pelos quais Cristo nos chama, nos traz esse chamado para irmos ter uma vida no campo e tudo mais. E sobre a perversão dos homens, né, nas cidades. Então, o problema não é simplesmente o local. Na verdade, as pessoas como... Acho que foi a Letícia, desculpa, gente. Acho que foi a Letícia que falou. Como as pessoas são moldadas também pela cidade, como o rapaz, ele falou. Até muda um pouco a nossa questão mais biológica, como a gente falou, que o verde, ele traz uma paz, e esse rapaz, ele sentia náuseas pelo verde. E as pessoas nas cidades, elas se tornam cada vez mais corruptas, mais cheias de si, falta de amor. E é isso que a gente acaba percebendo no nosso dia a dia e nas notícias também. E eu queria trazer vocês para uma reflexão sobre alguns personagens da Bíblia que a gente conhece, que são muito conhecidos, muito comentados, sobre alguns momentos da vida deles. Então, a gente percebe ali, Moisés, por exemplo, ele viveu uma boa parte dele no meio da cidade, né? Ali no Egito. E ele acabou aprendendo, digamos assim, algumas coisas que ele, inclusive, teve que desaprender depois. Quem está acompanhando a lição dos adolescentes dessa semana passada, falou,
falou um pouco disso. E ele precisou ficar um tempo fora da cidade, digamos assim. Ele precisou sair de lá. Deus chamou ele para que antes dele cumprir a obra, ele fosse para lá. Justamente pelos ensinamentos que ele poderia aprender ali fora de todo o barulho, fora de toda a agitação que a cidade por si própria traz. Elias, quando ele estava naquele momento de decaída, assim, teve um momento de sentimento extremo ali, ele saiu do meio dele, ele foi andar, digamos assim, como a Sofia falou, foi fazer uma caminhadinha um pouco longa, né? Mas ele saiu de lá. Mas principalmente Cristo. Jesus, quando ele estava aqui na Terra, ele priorizava, isso a gente consegue perceber em diversos versículos, em diversos textos da Bíblia, que falam sobre que Cristo, ele justamente ele priorizava sempre a importância de estar na natureza. E tem um texto aqui da Ciência do Bom Viver, página 54, que diz assim: Cristo gostava de reunir o povo em torno de si, sob o azul dos céus, numa relvosa encosta ou à margem de um lago. Ali, rodeado pelas obras por ele próprio criadas, eram-lhe possíveis atrair-lhes a atenção das coisas artificiais para as naturais. No crescimento e desenvolvimento da natureza, eram revelados os princípios de seu reino. Ao erguerem os homens o olhar para os montes de Deus e contemplarem as maravilhosas obras de sua mão, podiam aprender preciosas lições da verdade divina. Nos dias futuros, as lições do Divino Mestre lhes seriam, assim, repetidas pelas coisas da natureza. O espírito seria elevado e o coração encontraria descanso. Então, aqui fala Jesus, aqui fala que Jesus procurava, e mais para baixo também fala que quando as multidões estavam com ele procurava levá-las para a natureza, porque ali ele já estava ensinando, e eu fiquei imaginando, gente, como deve ter sido incrível as pessoas estarem ali ouvindo Jesus diretamente e estando na natureza, né? Hoje a gente não pode estar ali vendo Jesus pessoalmente, mas a gente pode estar, nós podemos estar conectados com ele pela sua palavra e principalmente pela natureza. Alguém tem algum comentário? Não? Ok. Então, vamos já ir passando para os subtítulos finais. Eu gostaria de chamar a atenção de vocês para o subtítulo: Nem todos podem deixar as cidades por enquanto. Escolas, igrejas e restaurantes nas cidades. Aqui procura ressaltar uma coisa que eu achei até interessante, o método que a Letícia usou na semana passada para explicar isso. Então, eu já vi muita gente, quando a gente entra nesse assunto de campo, e eu creio que vocês também. Mas se a gente for para o campo, imagina se for todo mundo para o campo. Como é que vai ficar a cidade? Eu moro aqui na cidade porque eu tenho que fazer evangelismo, entendeu? Eu não posso sair daqui da cidade porque eu preciso estar fazendo evangelismo aqui. Se todo mundo for para o campo, a cidade vai se perder. E aqui a Ellen White, ela também enfatiza a importância de nós não deixarmos, digamos assim, as cidades nesse quesito. Então, nós não precisamos estar morando nas cidades, e aí a Letícia comentou sobre o exemplo de Enoque, que é muito válido. Nós não precisamos estar morando nas cidades para que nós possamos estar evangelizando e revelando o caráter de Cristo para as outras pessoas. Tem uma citação aqui que diz assim: devem-se estabelecer escolas de igreja para as crianças que estão nas cidades, e em ligação com essas escolas, devem-se tomar providências para o ensino de estudos mais elevados, onde estes forem exigidos. Eu acabei não achando o texto realmente que eu queria. Mas esse texto aqui, ele ressalta que nós devemos continuar a nossa obra nas cidades. Porque, assim, eu conheço algumas famílias, isso que eu acho que isso foi um dos motivos pelos quais, quando eu era menor, sei lá, uns 4 anos atrás, eu achava que era exagerado as pessoas terem que ir para o campo, porque
às vezes a gente ouvia de algumas pessoas falando assim, não, agora a gente está no campo e se isolavam totalmente. Então, assim, a parte evangelística, a parte de missão não acontecia. E inclusive, a gente pôde experimentar uma experiência positiva disso, né? Alguns aqui tiveram a oportunidade de estar na missão, lá na casa do Enzo e da Bela, que foi muito interessante que a gente pôde estar no campo e, mesmo assim, pregando o evangelho e, enfim, fazendo atividades missionárias, que é esse o ideal de Cristo para cada um de nós. Nós possamos estar em locais que nós possamos desenvolver nosso caráter de acordo com a vontade de Cristo, de uma forma mais fácil e mais correta também, digamos assim. Mas que nós não deixemos as cidades, porque, assim, é um pouco de egoísmo nosso, nós queremos ter toda a informação, tudo que nós possamos aprender, né, mais afastados e ficar só para nós. Então, nós devemos, é importante, a Ellen White ressalta aqui, é importante que nós espalhemos essa mensagem para outras pessoas e que façamos visitas, digamos assim, às cidades para que a gente possa espalhar o evangelho justamente para as pessoas que ainda não possuem a mensagem e estão sedentas por ela. Ellen White fala aqui no momento que existem pessoas nas cidades que elas estão sedentas por saber da verdade e elas precisam de pessoas que estejam fazendo trabalhos ali para que isso possa ser possível. Gustavo, pode comentar. Uma coisa que eu achei interessante aqui nesse Nem Todos Podem Deixar as Cidades por Enquanto, é porque Ellen White ressalta que as famílias, né, principalmente aqueles que têm filhos, que devem sair das cidades. Diz assim, sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Aí mais para frente diz, especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades. Um pouquinho mais para trás ali veio dizendo que alguns pais acham que levando os seus filhos ali para a cidade, eles dando uma educação boa, acho que vai ser muito bom para eles. Mas quando chega lá na frente, eles veem que tudo que as escolhas que os pais fizeram foram erradas e não tem mais volta. Então, esse conselho, né, de Ellen White, que vem há tanto tempo, como você comentou aí, desde 1800 e pouco, Ellen White já vinha escrevendo sobre a gente deixar as cidades, né, especialmente para as famílias, né, que têm filhos, porque isso é muito importante. Justamente a gente aí tem que perceber qual é o nosso foco. Então, nosso foco é conseguir muitos diplomas, ter os professores mais renomados que a gente pode ter. Mas, então, na verdade, nosso foco deve estar em aperfeiçoar nosso caráter cada dia mais para que possamos viver em harmonia com o céu. Tem um versículo, perdão, gente. Tem uma citação de Ellen White, de Mensagens Escolhidas 2, página 358, que diz o seguinte, sobre o trabalho nas cidades. Deve-se fazer o trabalho nas cidades partindo de postos avançados. Disse o mensageiro de Deus. Não serão advertidas as cidades? Sim, olha só, não por o povo de Deus nelas morar, mas por visitá-las para diverti-las do que está para sobreviver à terra. Então, não é chegar lá e, gente, vocês estão errados porque vocês estão morando aqui. Na verdade, é advertir elas pelos acontecimentos que seguirão e ressaltar qual é realmente a vontade de Cristo para cada uma delas. E sobre o que o Gustavo falou, tem um outro texto que eu achei muito interessante, que está escrito no manuscrito aqui, manuscrito 76, 1905, que diz o seguinte: não mais sejam os filhos expostos às tentações das cidades maduras para a destruição. O Senhor tem nos enviado advertência e conselhos para que saiamos das cidades. Então, não façamos mais investimentos nas cidades. Pais e mães, como apreciais a alma de vossos filhos? Estáis preparando os membros das nossas famílias para a transladação para as cortes celestiais? Vós os estáis preparando para se tornarem membros da família real, filhos do Rei Celestial? Que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Como se compararão a facilidade, o conforto e a conveniência com o valor da alma dos seus filhos? É um texto um pouco forte, mas necessário, que justamente diz sobre onde está o nosso foco. Então, nosso foco, nós devemos cada vez mais
nos desapegarmos das cidades. Então, assim, o meu foco está em conseguir muitos renomes durante a minha vida ou estar em justamente aperfeiçoar meu caráter. Isso é uma coisa que deve ser passada de pais para filhos e quando nós, enfim, crescermos e pudermos passar isso para nossa família, deve ser bem necessário, certo? Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário sobre isso? A gente já ir caminhando para o fim. Sobre isso que você falou, é bem interessante, né? Porque várias pessoas ainda procuram diplomas, né? Fazer diplomas, PhD, pós-graduação, não sei o quê, não sei o quê. Só que depois, tudo isso, dando o exemplo ali dos prédios, né? Que era prova de fogo, tudo isso vai virar pó, vai virar cinza. E para que você vai... De que vai adiantar você gastar 20 anos, não sei quantos anos, estudando, depois não vai valer de nada e você vai perder a sua salvação, né? Então, o foco hoje em dia é diferente. Exatamente. Alguém tem mais algum comentário? Não? Bom, para finalizar, eu queria ler com vocês o último parágrafo do capítulo, que diz o seguinte, a metade do último parágrafo. Mas ninguém pode passar através dos poderosos guardas estacionados em redor de toda alma fiel. Ele está falando sobre as pessoas que estavam nas cidades nos momentos do fim. Alguns são por falta de opção que precisaram estar ali. Alguns são assaltados ao fugirem das cidades e vilas, mas as espadas contra eles levantadas se quebram e caem tão impotentes como a palha. Outros são defendidos por anjos sob a forma de guerreiros. Então, pessoal, a gente tem que sempre lembrar que Deus está no controle de tudo. Então, a gente deve sempre orar para que Deus ele faça em nós a vontade dele na nossa vida. E ele vai fazer, por mais que, sei lá, hoje eu ainda não tenha oportunidade de estar lá, ele vai fazer a vontade dele onde eu estou. E ele vai servir a ele, mesmo tanto estando na cidade quanto estando no campo, serve para os dois casos. Mas nós devemos nós devemos saber disso, que independente de onde nós estejamos, nós devemos pedir para que Deus, Senhor, se eu não estou no lugar que o Senhor quer, por favor, me ajuda a fazer diferente, ou, Senhor, se tem alguma atitude minha que não está de acordo com a tua vontade, por favor, me ajuda a que eu possa melhorar cada vez mais nesse quesito. E Deus certamente nos colocar exatamente onde nós precisamos estar. Nós precisamos ter paciência e esperar nele. Gustavo? Isso que você falou, né, e que a Ellen White escreveu aqui é muito bonito, né, porque diz aqui que eu creio que a Ellen White deve ter tido uma visão, né, porque ela coloca no tempo de angústia fugimos todos das cidades e vilas, mas fomos perseguidos pelos ímpios, os quais entraram nas casas dos santos com espada. Ao deixarem os santos as cidades e as vilas, eram perseguidos pelos ímpios que o procuravam matar. Mas as espadas que se levantavam para matar o povo de Deus quebravam-se, caíam tão imponentes como uma palha. Anjos de Deus escudavam os santos. Isso, às vezes eu tento imaginar assim, né? As pessoas assim, pegando as espadas assim, elas indo assim e elas se despedaçam, né? Por exemplo, hoje em dia, né? Naquela época também, né? Tinha arma, né? Alguma pessoa fosse dar um tiro e a bala, sei lá, caía no chão. Isso é muito bonito, né? Porque Deus sempre está com o seu povo, né? Com o seu remanescente. Ele nunca deixa de nos guardar e a todo momento, né? Se a gente tiver uma comunhão íntima com Ele, Ele vai estar nos guardando e nos protegendo. Amém. Alguém mais tem algum comentário sobre
isso aqui em geral, a gente conversou até agora. Tudo bem? Não havendo, então, passo para ti, Enzo. Se quiser, então, finalizar com uma oração, Isa. Ok, posso orar assim. Ok, pessoal, então. Vou falar alguma coisa? Bom, pessoal, então vamos para orar. Querido Senhor, obrigada por mais um dia, obrigada porque mais uma vez tivemos a oportunidade de estarmos aqui estudando a tua palavra, estudando quais são os teus propósitos para cada um de nós, os teus desígnios para a nossa vida. E, Pai, nós estamos aqui de coração aberto, de mentes abertas para entender a tua verdade. E hoje nós estudamos sobre qual é o teu ideal para cada um de nós, onde nós devemos estar, qual deve ser o princípio que deve estar sendo embasado nas nossas atitudes, nas nossas escolhas e na nossa vida em geral. Pedimos que o Senhor grave essas palavras em nossas mentes, para que possamos entendê-las e aplicá-las na nossa vida, que não seja só um estudo qualquer, mas que nós possamos aplicar tudo o que aprendemos hoje. Pedimos que o Senhor esteja com cada família aqui representada, que o Senhor possa nos dar sabedoria e que o Senhor faça em nós justamente o plano que o Senhor tem planejado para nós desde o dia que nós viemos ao mundo. Pedimos tua proteção sobre cada família aqui, e isso nós pedimos não porque nós merecemos, mas em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Isa. Obrigado, pessoal. Gente, alguém poderia deixar foto pra gente? Não sei quem seria no computador para tirar. Eu posso tirar. Mostrar pra gente, então, isso, por favor. Eu abro essas câmeras, pessoal. Esperar mais um pouquinho. Pessoal, vamos aí. Bom, acho que ninguém mais vai abrir. Então vamos lá. No 3, então. 1, 2, 3. Vamos tirar uma por precaução, né? 1, 2, 3. Vou mandar lá no grupo. Obrigado, gente. Depois vai estar disponibilizado no YouTube, tá? Quem quiser assistir de novo, quem quiser mandar para outro pessoal. Então, muito obrigado novamente. Boa noite a todos, gente. E até semana que vem para o próximo capítulo, capítulo 9. Eu vou estudando para ter bastante comentário na próxima semana. Boa noite.